Bíblias no capítulo 4. Vou ler o verso 11, mas os irmãos mantenham a Bíblia aberta e nós vamos, não só na carta aos Efésios, ler outros textos, assim como outras passagens também. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Diz que Jesus, subindo aos céus, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos. Vimos domingo passado. E outros para profetas. Nós vamos nos deter hoje nesse dom, chamado dom de profecia. Vamos orar mais uma vez, mantenha então suas Bíblias abertas. Pai, obrigado pela palavra do Senhor. Nós estamos diante dela mais uma vez e pedimos ao Senhor que pelo Teu Espírito nós sejamos conduzidos na mensagem desta noite, na exposição, em cada texto, em cada passagem, a fim de que possamos aprender um pouco mais da Tua santa, bendita e poderosa palavra. Pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Profetas. Domingo passado, meditamos no dom de apóstolos. E como os apóstolos, a missão dos profetas foi de grande importância para a igreja. Eu quero que os irmãos pensem nos profetas do Novo Testamento, não do Antigo. Mas aqueles profetas que surgiram assim que Jesus começou o ministério e depois, com o ministério dos apóstolos, surgiram ou foi dado pelo Senhor profetas e profetisas. Foi de grande importância, a ponto de Paulo dizer, no capítulo 2 aí de Efésios, no versículo 20, que somos edificados sobre o fundamento, sobre os ensinos dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a base, o alicerce, mas a construção a esse grande edifício que é a igreja, o corpo de Cristo, ele está sendo edificado com o fundamento dos profetas e apóstolos. É de suma importância conhecer a missão desses homens do passado, desses servos que Jesus levantou, assim como os ensinos, as doutrinas e as profecias. Mas eles, os profetas, eram diferentes dos apóstolos em suas qualificações, em sua missão. Embora a gente vê em alguns apóstolos os dois dons. Paulo foi apóstolo e foi profeta. Pedro foi apóstolo e foi profeta. João foi apóstolo e foi profeta. Tiago, mas as suas qualificações eram diferentes. O que a Bíblia nos ensina acerca desses profetas, desses homens? Não só ele, como os apóstolos.
é que eles falavam por direta inspiração do Espírito Santo de Deus. O que eles profetizavam era e continua sendo, porque algumas profecias ainda vão se cumprir. Paulo, por exemplo, fala da vinda do anticristo, do homem do pecado. Isso vai se dar, e vai mesmo, porque eles falavam sob inspiração do Espírito Santo de Deus. O Espírito é que revelava, Jesus é que revelava isso a eles. Então eram infalíveis na missão daquilo que receberam e escreveram nas Escrituras. Nós estamos compartilhando a palavra de Deus com o Nivaldo, esposo da irmã Daniele, e ele essa semana teve uma dúvida sobre aquela questão lá de 1 Samuel, da médium que consultou, Saul consultou aquela médium, e o texto diz que Samuel, que já havia morto, apareceu. Então nós compartilhamos com ele hoje, não foi, Daniele? E mostramos para ele que é só prestar um pouquinho de atenção no texto, que a profecia daquele Samuel era falsa. Aquilo era um engodo, aquilo é um truque, se esta é a palavra correta, que os médios usam para ludibriar, para enganar. Então o pretenso Samuel que veio, né? E há outros equívocos ali. Saul pediu para levá-lo a Samuel. O diabo entrou em cena e disse que ia fazer subir Samuel da sepultura. A profecia é que no dia seguinte Israel seria tomado pelos filisteus e todos os filhos, não só Saul, e todos os filhos dele iam morrer. A profecia não se cumpriu, Felipe. É falso. Sempre existiram os falsos profetas, assim como muitos falsos apóstolos surgiram no meio da igreja nos dias dos apóstolos. Então falavam por direta inspiração do Espírito Santo de Deus. Podia ser tanto, como eu disse, podiam ser tanto homens como mulheres. Por exemplo, se nós formos ao livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, verso 27 e 28, diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito de Deus que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Se cumpriu, profeta verdadeiro. No Atos 13, versículo 1, Antioquia foi uma cidade onde o evangelho floresceu de maneira tremenda. Barnabé foi preciso ir lá em Tarso, chamar Paulo para vir, para ajudá-los ali. Tamanho crescimento do evangelho em Antioquia, onde pela primeira vez os do caminho, os seguidores de Jesus, foram chamados de cristãos. 13 de Atos, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lucas de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo de Tarso. Depois o Espírito separa e manda para o campo missionário. Como disse, então, também mulheres podiam aparecer. Havia um evangelista que evangelizava as pessoas, chamada Filipe, no livro de Lucas. Ou aí mesmo em Atos ainda, 21, 9. Depois nós vamos a Lucas. Atos 21, 9. Aproveitar que nós estamos aqui. Tinha este Filipe 4 filhas donzelas que profetizavam. Agora vamos lá no livro de Lucas 2, 36 a 18.
36 a 38, desculpem. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fenuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações, e chegando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino e todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Profetas e profetisa. Terceiro lugar, era alguém a quem vinha uma revelação. Deus trazia através dele, a missão do profeta é essa: falar da parte de Deus à humanidade, ou, em especial, ao povo dele naquela época e à igreja, assim que ela nasceu. Era alguém a quem vinha uma revelação da verdade. O que declaravam da parte de Deus era de grande benefício e de grande proveito para a igreja. Vamos a 1 Coríntios 14, 29 a 30. 1 Coríntios 14, 29 a 30. Paulo está instruindo a igreja, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem, quer dizer, julguem a profecia. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Agora, por que tantos profetas nos dias do Novo Testamento? É porque a igreja não tinha uma Bíblia como nós temos hoje. Eles vinham, traziam a revelação de Deus, profetizavam, a igreja era edificada e conhecia a verdade de Deus para ela. Por quê? Podemos também afirmar que o dom de profeta era, como os apóstolos, um dom temporário. Vamos provar, à luz das Escrituras, que, como os apóstolos, o dom de profecia, os profetas, foram usados temporariamente pelo Senhor. Por quê? Em primeiro lugar, a igreja ainda não tinha as Escrituras do Novo Testamento, como nós temos hoje. Segundo, é só imaginar, se nós hoje não tivéssemos o que temos às mãos, a Bíblia, toda a Escritura Sagrada, se você não tivesse esse livro na mão, ninguém aqui tivesse, Deus levantava no meio da igreja um profeta e trazia a verdade, edificava a igreja. Mas hoje nós temos. Está claro ali? Está claro. Agora, se o profeta não for um dom temporário, é um dom permanente, ainda existe, olha a confusão que ia causar. Ia trazer verdades, e vamos ver daqui a pouco, esse livro está selado. Ai daquele que tirar, ai daquele que acrescentar alguma coisa a este livro. Era necessário que apóstolos e profetas transmitissem à igreja a vontade do Senhor, que a eles eram reveladas. Era chamada o ensino, a tradição verbal. Recebiam verbalmente, tinha nada escrito. E um passava para o outro. Mas é evidente que isso causava confusão também. Porque aquilo que nós ouvimos, o outro fala. É impressionante isso. Por isso Deus entendeu de
escriturar a palavra dele, as escrituras sagradas. É interessante isso, irmão. Uma vez eu participei de um grupo de motivação, né? Um grupo de dinâmica, de grupo. Faz uma roda assim, com 30 pessoas. Aí eu falo uma coisa para você. Você passa para ela, para ele, passa para os 30, quando chega a você, está completamente diferente. Interessante. Por isso que Deus colocou num livro a palavra escrita. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, nós vamos ver daqui a pouco o texto, o que eu recebi do Senhor, eu já entreguei a vocês. Mas eles não entenderam, criaram uma confusão tremenda. Agora ele coloca no papel e pede providências para a igreja acertar a sua maneira de se conduzir durante o memorial da ceia do Senhor. Já um pouco mais adiante, nós estamos aqui no livro de Atos, mas depois, um pouco mais adiante, Paulo vai escrever as últimas cartas, por exemplo, para Timóteo. Um pouco mais adiante, nós vemos que não consta esse ofício de profeta nas chamadas epístolas pastorais. 1ª, 2ª Timóteo e Tito. Paulo não fala mais de profeta. Ele fala de pastores, as qualificações, né? Como a igreja qualificar um pastor, um mestre, um diácono, mas não fala mais em profeta. Vemos também instruções para... Lá a gente vê instrução para escolher diácono e pastores, mas profetas a gente não vê mais. Já naquela altura da vida da igreja, era a atribuição dos que eram mestres e pastores, a exposição, o ensino que eu estou fazendo aqui esta noite, o ensino da palavra do Senhor. Era atribuição dos pastores e mestres, expor a Bíblia, ensinar a palavra. Quando chegarmos lá, o dom de pastor e mestre, nós vamos ver que é um dom temporário. Desapareceram os pastores e os mestres na igreja? Não. Vai até o último dia. É preciso pessoas para ensinar, a pregar a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Eles é que transmitiam o conhecimento da verdade, são eles que fazem isso ainda. Paulo não prega mais, já morreu há muitos anos, não é isso? São os pastores e mestres que fazem isso. Estamos falando desse lado verdadeiro, mas uma boa maneira de aprender as coisas é falar também do erro. A gente aprende com o erro. Por exemplo, de onde surgiram e ainda surgem as heresias e as seitas. Heresia é torcer a palavra, interpretá-la de maneira equivocada, errada. E surgem as seitas, as muitas seitas. De onde surgiram? Dos que se dizem portadores de revelações especiais da verdade. Eles surgem dos que receberam revelação de Deus e diz aquilo como verdade. Mas olha o cuidado que Deus teve em deixar registrado. Pega a sua Bíblia assim e vamos para o último livro da Bíblia. Lá no final dele, Deus teve o cuidado de deixar registrado o seguinte, Apocalipse 22, 18 a 20. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia,
Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Tire seu olho do texto de Apocalipse. Viu, Felipe? Tira o olho. Não olha para a Bíblia agora, não. Qual o último versículo da Bíblia? Nós fomos até o penúltimo. Qual o último? A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. A irmã Erinete é Erinete das graças. E eu sou o pregador da graça. E não fui o inventor dela. A graça é Deus. Só podia vir da mente de Deus um instrumento. Nós somos salvos pela graça, não merecemos. Louvado seja Deus. E é tão importante que ele termina esse livro e diz: a graça do meu Filho seja com todos vocês. Amém? Em se completando a revelação, as Escrituras, depois que este livro foi escrito, depois que a igreja, por sabedoria do Espírito Santo de Deus, separou entre muitos escritos espúrios, falsos, heréticos, não inspirados, e pegou do Antigo Testamento, que já existia, e o Novo, e trouxe a Bíblia. Depois que isto aconteceu, em se completando a revelação das Escrituras proféticas, não há mais necessidade de verdades adicionais. Deus não vai revelar. Se os irmãos se lembram quando estudamos Hebreus aqui, aos pais, antigamente, outrora, Deus falou pelos profetas. Nesses últimos dias, que é um período entre a vinda e a volta de Jesus, Ele nos falou pelo Filho, e a quem o Filho deu autoridade para escrever, os apóstolos. Não vai falar por ninguém mais. Deus não se contradiz, assim como a palavra dele, não há contradição nenhuma nela. Nenhuma. A palavra de Deus pode ter alguns paradoxos, mas contradição nenhuma. Um paradoxo, por exemplo, é: felizes os que choram, felizes os que se humilham, reconhece a sua falência espiritual. É isso, meus irmãos. Não há necessidade. Os hereges, os que trazem heresias para dentro da igreja, eles vão além das Escrituras sagradas. Nesse erro incorreram muitas seitas, religiões que ainda estão nos nossos dias. Desculpem a franqueza, eu tenho que pregar. Os católicos apostólicos romanos, o Papa se diz um sucessor de Pedro, e se Pedro escreveu, ele também pode escrever. Por acharem que há uma sucessão natural, os católicos incorreram nesse erro, uma sucessão natural apostólica. Dizem eles que receberam novas revelações da verdade, mas essas verdades que eles trouxeram, elas vão além do que está escrito no Novo Testamento. Quer um exemplo? A doutrina promulgada da Virgem Maria, a Imaculada Concepção,
Isso é uma aberração. Eu não sei como que acredito. Isso é bonito. Soa bem. Façam olhar para Maria diferentemente, mas abro um parênteses aqui, abro e vou fechá-lo, para dizer para os irmãos que nós incorremos num grande erro. Somos acusados de não crermos em Maria. Nós cremos sim. Ela foi uma humilde serva. Ela vai dizer aqui no seu cântico que havia em Jerusalém uma expectativa da vinda do Messias e todo mundo se achava o tal. Vai vir no meu lar. Vai ser alguém da minha família. As famílias de renome, as famílias abastadas. E ela vai dizer no cântico que Deus desprezou isso e levantou humildes como ela para trazer do ventre dela o Messias, o nosso bendito Senhor e Salvador. Foi uma santa mulher, mas ela não tinha graça, ela foi agraciada. Ela era cheia de graça porque o Senhor era com ela e entendeu de trazer por intermédio dela cumprir a profecia de milênios da vinda finalmente do filho dele. Então, não é verdade. Eles dizem que receberam, mas não recebeu coisa nenhuma. Eles dizem que falam com a autoridade dos apóstolos e profetas e são os vigários, os representantes de Cristo, coisíssima nenhuma. Quer os textos prova? Eu vou provar o que estou dizendo. Vamos lá em Lucas 2. 22 a 24. Lucas 2, 22 a 24. Passados os dias da purificação deles, de José e Maria, segundo a lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Maria foi oferecer sacrifício de quê? Aqui está dizendo que é segundo a lei. Vamos lá no livro de Levítico, lá no início. Levítico quer dizer lei. Levítico 12. E vamos ver o que José e Maria foram fazer lá. Levítico 12, de 6 a 8. Eles foram em obediência à palavra de Deus. Levítico 12, 6 a 8. E cumpridos os dias, isso para toda mulher, e cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará o sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rolinha por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá perante o Senhor, e pela mulher, fez isso por Maria, ele fará expiação, e ela será purificada do fruto do seu sangue. Esta é a lei do que der à luz menino ou menina. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher, e ela será limpa. Deus é muito justo. A ideia aqui é que José e Maria eram paupérrimos. Não tinha dinheiro para comprar o cordeirinho. Foi por isso que Jesus, quando entrou no templo naquela manhã, ele jogou aquelas mesas tudo para cima, porque estavam fazendo mercado. Só tinha acesso a quem tinha dinheiro. E Deus permitia um casal de rolinhas. Como eu disse, irmãos, a Bíblia não se contradiz.
Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que por um homem, Adão, o primeiro, entrou o pecado no mundo, pelo pecado, a morte. Assim a morte passou a todas as pessoas que vieram depois de Adão, com exceção de Jesus, naturalmente, que ele foi gerado por obra do Espírito de Deus. Se Jesus fosse fruto da união de José e Maria, ele seria um pecador como nós. Foi por isso que Deus fez da maneira como fez. Porque todos pecaram em Adão. Maria, inclusive. É por isso que ela levou para a purificação e para a expiação dos pecados aquele sacrifício. Lá ao sacerdote, lá na primeira de Paulo aos Coríntios 15, 1 Coríntios 15, versos de 20 a 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele mesmo as primícias dos que dormem, o primeiro fruto, visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem, Jesus, veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, porque todos pecaram, assim em Cristo todos serão vivificados. Naturalmente, o todos aí é todos, toda a igreja. Todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os de Cristo na sua gloriosa vinda. Agora vamos ao Cântico de Maria, Lucas 1, de 46 a 56. É o chamado Cântico de Maria. Existe uma música, né? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. E por aí vai. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Olha que declaração honesta, sincera, de uma mulher que Deus usou para uma obra tremenda fez na vida dela, para gerar no seu ventre o Salvador. Ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta, se alegrou em Deus, meu Salvador. Quem é que diz que Deus é meu Salvador? Quem que carece de salvação, senão o pecador, Patrícia? Ela está dizendo, eu sou pecadora, mas o meu espírito se alegrou em Deus que veio me salvar. O caso dela, único, o próprio filho foi o salvador da mãe, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, achavam que Cristo ia ser gerado, quem sabe, dentro dos palácios e dentro das mansões de Jerusalém. Derrubou do seu trono os poderosos, mas ele exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Ficamos então com a Bíblia ou o Papa? Nós ficamos com a palavra do Senhor. Com a poderosa palavra do Senhor. A verdade, irmãos, está nas Escrituras Sagradas, em lugar nenhum mais. A Bíblia. Eu sou a verdade, disse Jesus. Ele é a própria palavra, ele é o Logos que se fez carne e habitou entre nós.
a palavra de Deus, nós nunca devemos separá-la do Espírito de Deus. Outros espíritos falaram a esses hereges, não o Espírito de Deus, porque tudo que o Espírito de Deus inspirou profetas e apóstolos está escrito neste livro maravilhoso, neste livro. Doutrina, irmãos, então promulgada de maneira equivocada. Assim foram as chamadas testemunhas de Jeová. Uma história, vocês terem uma ideia, quando eu fui lá na sede dele, do lado do Ferreira Machado, fazendo um trabalho para a faculdade, quando eu estava estudando teologia, o rapaz que me atendeu, me entrevistou, que eu entrevistei, fiz perguntas a ele, ele começou a contar a história do surgimento da seita, das Testemunhas de Jeová. E ele falou exatamente isso. A história que eu vou contar a você parece história da carochinha, e parece mesmo. Aquelas histórias que mamãe contava de vez em quando, papai, para os filhos dormir, né? Mamãe tinha uma que era famosa, a gente dormia dentro de 10 minutos. Né? Não era o nome mesmo? Guime Guimar, a história de Guime Guimar. A gente só dormia com aquela história. História da carochinha. Os mormos, eles nasceram de uma revelação de um homem chamado Joseph Smith. E sabe quem são as testemunhas da revelação dele? São 7. 5 são Smith. Os outros devem ser primo e parente próximo. Que história esquisita, mas negam a proeminência, a suficiência, o poder de Jesus de Nazaré. Não dá para juntarmos. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sabe por quê? Tem esse nome? Por causa do advento. Eles inventaram um dia para Jesus voltar e Jesus não voltou. Porque na Bíblia não diz o dia, nem o mês, nem o ano, nem a hora. Sabe quem é que tem peso de Moisés, de Paulo, de Tiago? Ellen White. Já morreu, que Deus a tenha. Já morreu há muitos anos. A profetisa da igreja adventista do sétimo dia. Aliás, eles creem mais nos escritos de Ellen do que nos escritos da palavra de Deus. Não dá para tomar ceia com ele, né, Ellen? Não dá. Jesus não é tudo que a Bíblia diz sobre ele. E por aí vai. Meus irmãos, a revelação foi nos dada uma vez para sempre. Jesus foi o último profeta que falou entre nós. O que temos hoje como necessidade é de iluminação, não mais inspiração. Inspiração era revelação para escrever. Iluminação, capacidade para entender. Luz. Apague a luz aqui. Eu vou conseguir ler alguma coisa? Não. Essa luz é trazida pelo Espírito Santo de Deus. É o crente que tem essa luz. Então, a revelação foi nos dada. Nós temos necessidade de iluminação. O que nos é dado pela graça de Deus para entendermos a palavra do Senhor. Normalmente, o pregador ora a Deus, não pode reparar. Frequentemente, acabei de orar há pouco antes de pregar. O pregador que se preza, ele ora a Deus no sentido que Deus, pelo Espírito dele, ilumine as nossas mentes, nosso coração, a todos aqueles que estarão ouvindo a palavra, a pregação da palavra de Deus.
Esse exemplo vem do próprio apóstolo Paulo, quando ele intercedia para a igreja entendesse o que ele escreveu por inspiração, o que lhe foi revelado por Jesus, ao orava para a igreja receber luz, para entender. Ele fez isso aos Efésios, quando escreveu, vamos lá em Efésios. 1 é uma das orações dele. Efésios 1, de 17 a 9. Vou ler desde o 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor, e o amor de vocês para com todos os irmãos, todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, fazendo menção de vocês nas minhas orações. Para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, e iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Adiante, capítulo 3, 14 a 21, ele faz outra oração, porque 3, 14 a 21, por esta causa, isto é, pelo fato dele trazer por revelação de que os gentios estavam tão dentro da igreja como os judeus convertidos, que os gentios tinham parte na herança, que eles eram co-herdeiros, e nós somos gentios, segundo a visão dos judeus. Paulo ora então, por esta causa me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, os irmãos que já foram, os que estão aqui, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, naquilo de nós que já foi regenerado, nossa alma, nosso espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando enraizados e alicerce em amor, a fim de poderes, olha só, ele pedia a Deus que a igreja pudesse compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Interessante, irmão. Quando a gente ouve a palavra inspirada, né, irmã Linete? A gente sabe o que veio de Deus. Vocês podem ler, curiosidade, é até interessante ler. Leio, por exemplo, o livro de Macabeus, que tem na Igreja Católica e não tem na nossa. 1º e 2º Macabeus. É um livro histórico. É um povo que viveu, um povo guerreiro, é uma história interessante. Mas vocês leem, vocês não percebem inspiração, meu amigo. Você percebe que aquilo não chega na mente, mas não vai ao coração. Assim, os outros livros chamados apócrifos, não inspirados, não reconhecidos pela igreja. Então, Levítico, Maria levou sim o sacrifício. Mas ninguém precisa levar sacrifício mais no templo, porque o Filho de Deus se apresentou uma vez para sempre como sacerdote e o sacrifício. Ele ofereceu a si mesmo, e é o que nós vamos celebrar neste momento. Vamos nos lembrar
da oferta do seu corpo e sangue, para que nós pudéssemos ter parte com Deus e ser herdeiro de todas as promessas de Deus. Vamos pedir à irmã Marta que nos ajude aqui. Nós vamos, irmãos, vamos pedir a um